Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula de disciplina Cálculo Numérico, e aqui eu vou estar apresentando para vocês a interpretação geométrica do método de Newton, certo? Como é que a geometria, na verdade, como é que ela funciona na busca por cada novo valor a partir de um valor anterior, né? Por meio da função iterativa, né? Aqui eu coloquei a função do método Newton, né? A equação recursiva, digamos assim, a expressão recursiva, que é essa aqui. Onde ela obtém um dado valor, o valor da enésima mais uma posição, da enésima primeira posição, a partir do valor da enésima posição menos o quociente da função aplicada nesse valor da enésima, né? Essa enésima iteração, menos ou sobre a derivada aplicada nessa enésima iteração, onde o primeiro valor ele é dado, né? Porque eu tenho uma sequência de primeira ordem, então esse primeiro valor aqui fornecido. O que acontece, né? Para a gente entender como funciona isso aqui geometricamente, eu vou pegar uma certa curva, né? Vamos desenhar aqui o plano XY, e imaginar uma certa função onde a gente está querendo buscar a raiz dessa função. Certo? Então, sei lá, vou pegar uma coisa assim. Vou pegar um pouco inclinada aqui para me ajudar um pouquinho. Então, ó, quando eu pego um certo valor x0, certo? Pertencente ao domínio da minha função f, eu aplico aqui, aplicando ele na curva, eu tenho aqui fx0, óbvio que é a imagem dele, beleza. E vamos imaginar que eu vou pegar aqui a reta tangente a esta curva neste ponto. Não passou, né? Não ficou legal. Eu vou estar fazendo essa videoaula aqui no PC, certo? Aí fica mais legal, lá a gente usa um soft, né? Fica mais legal para fazer essas contas. Então eu peguei aqui a reta tangente, beleza. Então essa aqui é a tangente a f no ponto x0, f de x0, certo? Então a tangente é a função f no ponto x0, f de x0. Como é que é a equação dessa tangente, certo? Essa tangente a f no ponto x0, f de x0, ela é dada pelo seguinte: y menos f de x0 é igual a f' de x0, x menos x0. Esse aqui é o coeficiente angular dessa reta, né? O m lá que normalmente a gente vê na definição de equação da reta, né? Que fica assim: y menos y0 é mx menos x0. Esse cara aqui, quando você tem mais de um ponto, você tem dois pontos, você pode achar ele de outra maneira. Mas aqui para nós é a derivada. Uma coisa interessante, gente, que a gente poderia analisar, observe aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho minha raiz P, que é a raiz da minha função f, que eu estou querendo, digamos assim, determinar esse cara aqui, né, o zero dela. Aí esse carinha aqui, ó, observe que ele se aproximou daqui para cá. Quem seria esse cara? Esse cara aqui é pegando essa tangente aqui e achando a raiz dela. Então o zero dela vai ser o quê? Vai ser colocar y igual a zero. É quando o y nessa equação aqui for zero. Fazendo y igual a zero, aqui eu tenho o seguinte: 0 menos f de x0 é f' de x0 vezes x menos x0. Então, aí, passando esse cara aqui dividindo, né, agrupando direitinho, vai ficar menos f de x0 sobre f' de x0 é igual a x menos x0. Aí, claro, passando esse indivíduo aqui para o lado de cá, isolando o x, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. X igual a x0 positivo do lado de cá, menos f de x0 sobre f' de x0. Mas quem é esse cara aqui, gente? Quem é esse x? Esse x é exatamente o x1. Olha que legal. Só que o x1, por sua vez, ele determina um valor aqui na curva, que é a f de x1. Né? Aí se eu pegar a tangente a ele nesse ponto agora, não sei se meu desenho vai ficar muito bom,
né? Ficou aqui um pouquinho afastado da curva, mas vamos pensar que está pertinho, né? Então aqui agora eu tenho a tangente AF em x1 f de x1. Óbvio que você já percebeu que aqui provavelmente eu vou determinar quem? Um x2. E aí eu vou construindo desta forma o quê? Cada iteração a partir da iteração anterior. Tá certo? Então vamos só fazer a conta. Tangente de f no ponto x1, f de x1. Qual a equação dela? Y menos f de x1 igual a f' de x1 vezes x menos x1. Certo? Aí, de novo, eu vou pegar o zero dessa tangente. Implica que o y é zero. Então, pegando esse zero, eu vou ter o quê? Se o y é zero aqui, então vai ficar 0 menos f de x1 é igual a f' de x1 vezes x menos x1. Da mesma forma que no anterior, eu estou querendo achar o valor de x. Quem é o valor de x? Aí quando eu isolo aqui de novo, a mesma coisa, ó, menos f de x1 sobre f' de x1 é igual a x menos x1. Então, do mesmo jeito que aqui, isolando o x, passando o x1 para cá e deixando o x de um lado, eu vou ter isso aqui, ó, x igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Disso aqui conclui-se que meu x, meu zero, x é o x2. E aí aqui eu continuo sucessivamente com esse mesmo raciocínio. Claro, quais hipóteses estão implícitas aqui eu não falei. No intervalo que eu estou trabalhando, que a minha função tem um zero, sei lá, onde eu desenhei aqui a curva inicialmente, eu estou assumindo que a derivada primeira desta função, certo? Nesse intervalo, certo? Que contém o zero, ela seja, no caso aqui, ela foi positiva. Ela seja sempre positiva. Minha função ela não pode fazer isso aqui, ó. Tipo, subir, né? Eu não posso analisar, procurar o zero de uma função no intervalo que aconteça isso, por exemplo. Pode ser que dê problema. Ah, professor, e qual alternativa eu posso fazer? Não, você vai testando valores até você perceber que o gráfico da função só sobe, por exemplo. Então você, ao invés de estudar daqui para cá, nessa região toda, você estuda só daqui até esse ponto aqui. Porque nesse ponto aqui, ó, o gráfico fica sendo só esse pedaço aqui, ó. Ou seja, a gente busca uma função que seja o quê? Monótona. Além disso, se você perceber bem, a concavidade da minha curva, ela está voltada para cima. Poderia ser também voltada para baixo, não tem problema, como aqui, mas ela também não poderia mudar. Ou seja, não é interessante você trabalhar com curvas que contêm o quê? Uma inflexão. Por exemplo, no intervalo. Por exemplo, se eu estiver buscando o zero desta função aqui. Então, aqui tem um pontinho de inflexão. Então não é muito interessante eu estar trabalhando com curvas onde eu tenho essa inflexão aqui, certo? Por que isso? Porque o método ele mexe com tangentes, então sei lá, pode ser que de alguma maneira essa tangente aqui, sei lá, eu pegar aqui, ela pegue nesse ponto aqui, certo? E aí quando eu for jogar, eu jogo com um valor muito longe, então eu meio que caí muito longe do coisa, porque essa inclinação aqui, na verdade, né, ela vai ser praticamente nula, né? Então se eu cair nesse ponto aqui, pode ser até que a questão até divide. Então assim, as minhas hipóteses é que normalmente tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda tem que ser ou positiva sempre ou negativa sempre, mas que seja isso aqui, ou seja, f' de x, no meu caso aqui, ela foi sempre positiva e f' de x também foi positiva sempre. Ou seja, esse sinal aqui ela pode até ser negativo, esse pode ser negativo, mas que fique sempre. Ou seja, o gráfico não apresente torções como a inflexão, nem máximos locais. Tá certo? Que é onde a derivada primeira é zero. Por quê? Porque a interação caindo numa coisa dessa, essa ideia aqui vai por água abaixo. Eu vou estar apresentando aí, nas videoaulas seguintes, uma aula onde eu utilizo o GeoGebra, provavelmente vai ser o GeoGebra, para estar falando dessas ideias aqui. Então lá eu pego um exemplo mesmo
e faço os cálculos, quer dizer, faço não, né? O GeoGebra, graças a Deus, ele faz esses cálculos de tangente rapidamente. A gente só digita algumas coisas e aí você vai ver exatamente esse comportamento aqui. Inclusive eu vou trabalhar também um caso que o método diverge, né? Eu pego uma função que não satisfaz essas coisas aqui, né? Tipo assim, a derivada dela dá zero e não poderia dar num certo ponto e tal. Então aí a gente vai perceber como é que funciona de fato num caso, certo? Então é isso aí, né, que eu tinha a dizer. Aqui você continua, né, x1, x2, aí vai da mesma forma, você acha a próxima tangente, né, que seria o ponto aqui, a imagem de x2, né, você pega a tangente aqui nesse ponto, aí vai continuando até se aproximar de π, tá certo? Então, né, espero ter entendido, né, as ideias, a ideia geométrica, né, como é que ela foi construída por trás do método de Newton. É isso aí, até a próxima.